Fala aí, povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Essa aqui é praticamente a última aula que eu vou gravar para vocês. Provavelmente vocês vão receber mais conteúdo, mas dificilmente vai ser uma aula minha. Se tem algum roteiro aí que vocês vão receber ainda, tal, que a gente vai produzir e tudo mais. Bom, por ser a última oportunidade, eu quis fazer a aula gravando um vídeo para poder dizer algo a vocês. É o seguinte, essa aula aqui, ela é para a galera do primeiro ano e para o terceiro juntos. Embora seja primeiro e terceiro, bem distante, o conteúdo é muito parecido. Agora no quarto bimestre, a gente, geralmente que eu saiba, já se faz isso, dá uma retomada nas coisas do terceiro, do segundo e do primeiro, mas como a gente está seguindo muito o centro de mídias, e o centro de mídias está retomando as habilidades do primeiro. Então essa aula retoma algumas habilidades do primeiro bimestre do primeiro ano e do primeiro bimestre do terceiro ano. Bom, o primeiro bimestre do primeiro ano vai falar do porquê estudar filosofia. E o primeiro bimestre do terceiro ano vai falar sobre somos todos filósofos? E esses dois assuntos eles são muito complementares. Não são a mesma coisa, mas podem trabalhar juntos. Eu quis fazer um vídeo aí para as duas turmas juntos, falando sobre tudo isso. Se você quiser, além desse vídeo aqui, que eu acho que ele não vai ficar longo, eu quero que ele tenha no máximo 20 minutos, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou colocar 3 vídeos. 2 aulas da Maria Fernanda, que é a professora lá do Centro de Mídias, onde ela vai falar sobre essa questão uma aula para o primeiro ano e uma aula para o terceiro, onde ela vai falar do porquê estudar filosofia, e depois ela vai falar sobre o Somos Todos Filósofos, e uma aula de um outro filósofo chamado Olavo de Carvalho. Ele é muito conhecido na questão política dele, por causa das opiniões dele, por causa dele falar isso, falar aquilo outro, mas na parte de filosofia mesmo, do conteúdo que ele trata de filosofia, não é muito falado. E eu vou colocar aqui embaixo um link de uma aulazinha, de um pedacinho de 7 minutos, onde ele vai falar sobre a contemplação amorosa. E eu vou usar o mesmo exemplo que ele para poder explicar para vocês aqui. Bom, é o seguinte, eu gosto dessa questão de dar aula de modo particular de filosofia, porque eu gosto muito pessoalmente, para a minha vida mesmo, dessa habilidade do ser humano de olhar para as coisas com inteligência. Olhar para as coisas tentando entender a compreensão e o funcionamento delas. A palavra inteligência, ela vem de entender dentro, ler dentro, entender o funcionamento. Olhar para aquela coisa e procurar entender como é que ela funciona, ler dentro dela. E eu gosto muito disso na realidade toda que me cerca. Olhando para a minha própria vida, para os meus sentimentos, para a minha relação com os outros, para aquilo que eu estou vendo na televisão, para o comportamento das outras pessoas, para o movimento da sociedade, para tudo. Eu acho isso essencial para que a gente... Tem uma coisa que assim, eu acho isso essencial para que a gente não viva enganado. Isso é verdade. Só que não só isso. Eu acho isso essencial para que a gente viva bem, para que a gente viva de modo feliz. Eu entendo, e não só eu, né? Eu estou falando assim como se fosse só uma opinião minha, mas não é uma opinião só minha. É uma opinião da maior parte dos filósofos antigos. Na filosofia, que a gente chama de filosofia perene, entende que a contemplação da verdade, ou olhar a realidade, compreender, procurar entender como que ela funciona, é a coisa mais elevada do espírito humano, é aquilo que de fato pode promover o espírito humano a viver de uma forma feliz, de uma forma plena. Eu acredito muito nisso. Então, juntando todos esses assuntos, vai aqui a aula. Se você quiser lá depois para pegar a aula da Maria Fernanda, do primeiro bimestre, do primeiro ano, ela vai falar que a mãe da filosofia é a admiração. Ela cita Aristóteles para poder dizer isso. Deixa eu ver se é Aristóteles, eu não estou fazendo confusão com os outros 3 lá. É Aristóteles mesmo. Ela cita Aristóteles para dizer que essa coisa da admiração, do se sentir admirado diante da realidade, ela é a mãe da filosofia. E é muito verdade isso. Por quê? Porque a gente precisa, de alguma forma, olhar para a realidade que nos cerca e deixar com que ela penetre o nosso coração, penetre o nosso entendimento. Ou quando eu falo coração, alma, entendimento, essas coisas, estou querendo dizer penetrar a minha pessoa toda. Me ocupar tudo para que eu possa olhar para ela com admiração, com calma, e ir mergulhando e entendendo tudo que está à minha volta. Na aula também da Maria Fernanda, ela vai dizer que, na aula do terceiro, ela vai citar um cara que chama Caio Prado Júnior. E ele vai dizer o que não é filosofia. Ele vai dizer que a filosofia não é uma especulação desordenada e infinita sobre qualquer assunto ou qualquer questão. Tipo assim, ficar falando desordenadamente sobre qualquer coisa. Tipo,
Não, porque é política, e fala, sem orientação, sem ordem, só fala. Isso não é filosofia mesmo. Ela vai dizer, também, ela não, né? O Caio Prado que ela cita, vai dizer, também não é uma ginástica de pensamento. Você ficar exercitando seu pensamento para pensar de forma rápida, para pensar de forma prática, para poder dar respostas imediatas. Isso não necessariamente é filosofia. Quando você se torna um filósofo, você acaba adquirindo maior habilidade no raciocínio, mas não é isso. Não é técnica de comum, sabe? Que você decora os números e consegue falar de maneira rápida. E também não é mero opinionismo. Então, retomando, o Aristóteles ele vai dizer que a mãe da filosofia é a admiração, é o se admirar diante da realidade, se admirar diante das coisas. E o Caio Prado ele vai dizer que filosofia não é especulação desordenada, não é uma ginástica de pensamento e não é um mero opinionismo. Mas continua aqui que eu preciso falar uma coisa para você. Me perdi, peraí. Pronto, voltei, lembrei. A admiração, se admirar diante da realidade é algo muito necessário e para que a gente possa entender o que é filosofia e viver como filósofo. Na aula da Maria Fernanda, ela vai citar um filósofo dizendo que, tipo assim, não é todo mundo que é filósofo, porque não é só ficar pensando que é filosofia, não é só ficar falando que é filosofia, não é só ficar dando a própria opinião, como diz o Caio Prado, que é filosofia. Não mesmo. Filosofia, de modo particular para a filosofia clássica, para os filósofos antigos, é essa capacidade de olhar para tudo e contemplar e admirar. Quer ver? Contemplar não é a mesma coisa do que construir. Provavelmente a gente se confunde no nosso pensamento que contemplar é a mesma coisa que construir. Eu vou dar o exemplo aqui que o Olavo de Carvalho usa naquela aula lá. Se você fechar o olho nesse exato momento, eu moro numa casa que fica perto de uma avenida bastante movimentada aqui de Piracicaba. Então eu estou falando com vocês, eu estou ouvindo carro, de vez em quando eu ouço sirene, eu ouço, embora seja bastante movimentada, aqui perto tem uma escola e tem árvores, então às vezes eu escuto passarinho, eu escuto todas essas coisas. Se você fizer o exercício de fechar os olhos e perceber os sons que estão à sua volta, perceber os sentimentos que você está tendo, se você perceber toda a realidade que te cerca, isso é contemplar. É quando você, não necessariamente fecha os olhos, mas enfim, quando você sente aquilo que está à sua volta e percebe aquilo que já está aí, certo? Isso é contemplar. Construir é quando você fica fazendo um exercício. Por exemplo, se você fechar os olhos, imaginar um pontinho branco, um fundo preto, imaginar um ponto branco, aí esse ponto branco se arrasta para a sua direita, para baixo, para a sua esquerda, para cima. Você imaginou um quadrado, então, que o ponto branco foi e fechou um quadrado. Isso é construir. Você construiu um quadrado. Quando você contempla, você imagina. Às vezes a gente constrói uma opinião sobre as coisas. Às vezes você olha para que nem eu estou falando com vocês aqui, atrás de mim tem um vaso. Eu olho para o vaso e contemplo o vaso. Eu fico prestando atenção em cada detalhe. Ele está com uns paninhos ali, com umas bolinhas pretas no paninho. Eu estou contemplando, eu estou colhendo aquilo que é a realidade do paninho, do vaso. E construir, tipo assim, eu não estou prestando atenção na realidade do vaso. Eu já olho e falo, tipo assim, esse vaso, sei lá, é um vaso bonito, é um vaso feio, é um vaso... Não, mas contempla, presta atenção no detalhe. Ou eu nem olhei direito e já falo, não, é um vaso de orquídea. Não, não é uma orquídea, é uma suculenta. Então, com essa capacidade de contemplar-se, de admirar a realidade, de ficar, nossa, estupefato diante da coisa, é aquilo que a gente precisa para que, de fato, a gente possa se tornar um filósofo. E eu digo para vocês, gente, com toda a sinceridade do meu coração, se eu poderia dar um presente para vocês, o presente seria, eu queria que vocês se tornassem filósofos. De olhar para... Não necessariamente você precisa fazer faculdade para ser um filósofo, porque às vezes o cara faz faculdade e ele não adquire essa capacidade de contemplar a realidade ou a capacidade de admirar a realidade. Ele se torna um cara que fica citando outros filósofos, que fica simplesmente citando o pensamento dos outros, mas ele mesmo não tem capacidade de olhar a realidade e se admirar dela. Olhar a realidade, contemplar a verdade que está ali, contemplar os fatos, contemplar as coisas como elas são. Isso é até interessante porque hoje em dia a gente diz muito que tipo assim, o cara é inteligente, o cara é crítico, mas isso não necessariamente quer dizer que o cara é inteligente. Porque se o cara, tudo que ele olha, ele tem já previamente um ponto de vista negativo sobre o assunto, ele não é inteligente, ele se torna burro. Deixa eu até ver o nome, o Platão, ele diz assim, opa...
Não vou começar a gravar de novo e não vou editar essa parte. Chutei o tripé aqui. Platão ele vai dizer o seguinte, que dois tipos de pessoas não filosofam. Os deuses, porque os deuses não precisam de filosofia, os caras são os ninja. Eles já têm a sabedoria neles. Se você é cristão, se você tem esse tipo de formação, esse tipo de crença, como eu tenho, eu sou católico, Deus não filosofa, ele já é a sabedoria, ele não precisa filosofar nada. Outro tipo de ser não filosofa, o ignorante. Aquele ignorante que acha que sabe tudo. Ele não consegue filosofar, porque ele já sabe. E muitas vezes o cara faz faculdade de filosofia e na verdade ele é um ignorante, porque quando ele olha para as situações, ele já sabe tudo. Não, porque aqui estão querendo me manipular em tal coisa, porque aqui estão querendo me dizer tal coisa, porque ele já sabe. Então ele não contempla a realidade, ele não observa, ele não se admira diante dos fatos. Ele sempre tem um prejuízo diante das coisas. Esse cara não é filósofo, ele é um ignorante. Quem é filósofo? Aquele que não é Deus, porque Deus é o detentor de toda a sabedoria, ele não tem como filosofar. E o ignorante não tem como filosofar porque ele não quer, ele acha que ele já sabe. Quem está no meio do caminho, ele olha para as coisas e contempla. É lógico que depois de contemplar, é lógico que depois de meditar, é lógico que depois ele vai emitir um juízo e está tudo bem, é isso aí. O que faz de um cara um não filósofo é um não admirar, um não contemplar e já emitir um julgamento, certo? Bom, basicamente, esse aqui é o conteúdo da aula. Aqui no meio eu já falei a resposta das perguntas que vocês vão encontrar lá no roteiro. Vocês vão ter que depois lá pegar o roteiro lá para poder responder. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte. Tem um filme eu assisti, onde eu assisti aquilo? Na Amazon Prime, acho. Chama Jaxi. É um filme bobinho até, tem... É um filminho. Tem até umas baixarias lá no meio. Mas é um filme interessante. É um cara que ele tem um celular com inteligência artificial muito elevada. Parecido com aquele, como é que chama aquele negócio? Alexia, mas um pouco mais elevado. O Jack se fala pra ele o que ele tem que fazer, enfim, não vem ao caso explicar todo o filme não. Mas é interessante a postura do cara diante do celular dele. Você com certeza não tem uma Jax. Se eu estiver assistindo essa aula aqui em 2020, você não tem um Jax ainda, porque aquela bagaça daquele jeito ainda não existe, pelo menos que eu saiba. Mas com o seu celular e o seu J2, o seu Moto 3, sei lá, mesmo que seja velho ou que seja um top das galáxias, um novo aí, tanto faz. De qualquer forma, muitas vezes a gente se comporta com esse celular como o cara do filme do Jax. Ou seja, vive para postar, vive para falar com os outros, vive mais preso à realidade virtual do que à realidade de fato que cerca. E eu não estou falando isso aqui como uma liçãozinha de moral, não. Eu tô falando isso aqui como questão de, tipo assim, ajudar você a aprender a pensar. O cara do filme, como é que ele chama? Phil, acho o nome dele. O protagonista do Jax. Tem uma cena que é interessante. Ele tá deitado, ele vai dormir. Aí ele tá deitadão já, vou dormir. Aí de repente ele, eu não postei nada hoje, eu preciso postar. Aí ele olha pela janela, pega o celular, tira uma foto de uma ponte que tem lá e começa a editar a foto. Essa aqui ficou boa, eles estão querendo curtir alguma coisa minha, então eu vou pôr aqui pra eles. É só pôr uma lua aqui, daí ele põe uma lua na foto, que não tinha, muda um pouco a coloração, olha e fala, prontinho, ficou linda. E ficou bonita mesmo a foto, que ele montou. Inclusive ele pôs uma lua na foto. E enviou, beleza. Decorrendo o filme, tem uma hora lá que ele fica sem celular. Ele fica sem celular? Ou ele fica sem celular. Eu ia falar, ou fica sem ou ele quebra. Não, ele fica sem mesmo. Ele começa a namorar uma menina, aí ele, vive mais a vida real do que a vida virtual. Aí ele começa a viver a vida normal, aí ele olha para aquela ponte que ele tirou. Aquela ponte, gente, ele via todos os dias quando ele passava na frente da casa, quando ele estava indo trabalhar. Todo dia ele passava na frente da ponte. Aí nesse dia que ele está sem o celular, depois de muitos dias sem o celular, ele olha para aquela ponte e fala, nossa, que ponte linda. Aí ele fica admirado com a ponte, fala, mas que vista maravilhosa. Aí tem um cara passa, ele brinca, fala, nossa, olha que vista maravilhosa, etc. Essa cena do filme, ela mostra pra gente o seguinte, às vezes a gente fica tão preso na realidade virtual que a gente não contempla mais o mundo real. A gente não olha mais com um olhar amoroso, com uma contemplação, tipo assim, prestando atenção no que nos cerca. E isso é muito prejudicial. Se a gente não tivesse no mundo da tecnologia do jeito que a gente está, mesmo assim a gente precisaria treinar o nosso olhar contemplativo, o nosso olhar amoroso. Por quê? A realidade que nos cerca é muito bonita. Você precisa, como diz
como eu falei no começo do Aristóteles, aprendi a se admirar da realidade. Todos os dias você passa na frente daquela ponte, mas faz o exercício, mané. Para um dia e olha para ela. Esse tempo atrás eu fui na rodoviária de Piracicaba e estava tendo exposição do Salão do Humor, daqui de Piracicaba. E tinha lá, era do Salão do Humor? Não era do humor, era uma outra exposição dessas que tem. Bom, eu lembro de uma charge ou outra que eu vi, mas eu não lembro de qual era a finalidade. Mas enfim, todo mundo geralmente passa diante dos quadros e olha. E eu lembrei de uma charge que eu vi há muito tempo atrás, de um cara sobre como era a exposição de quadro antigamente e como é a exposição de quadro hoje em dia. Então mostrava antigamente, era um quadrinho com um cara olhando para um desenho. O quadrinho do lado era o cara olhando para um desenho, o quadrinho do lado era o cara olhando para um desenho, o quadro olhando para o desenho, o cara olhando para um desenho, e no último quadrinho ele virava de costa e ia embora. Aí, exposição de quadros 2020. Era um cara olhando pro desenho, o cara tirando o celular, tirando a foto, o cara indo embora. Aí eram 3 quadrinhos vazios embaixo. A gente faz isso. A gente olha pra coisa, pra realidade, tira uma foto e vira as costas e vai embora. A gente não contempla. Então, nesse dia, eu fiz o seguinte propósito. Ia demorar pra vir meu ônibus mesmo. Falei, não, eu vou olhar quadro por um tempo. Eu não lembro quanto tempo eu olhei, não lembro nem se eu olhei no relógio, mas eu fiquei tipo assim, 5 minutos olhando pra cada quadro. Gente, 5 minutos é muito pouco. Só que a gente está tão acostumado com informações imediatas que 5 minutos pra gente é um mundo. Então eu fiz a experiência, eu ficava olhando pro quadro, tipo assim, muitas dessas charges políticas, eu não sei vocês, mas eu não entendo num primeiro momento, então você olha e fala, legal. Não, mano, olha direito. Aí eu olhei, fui pegando todos os detalhes, aí eu fui compreendendo, aí a realidade se desvela aos nossos olhos e a gente consegue começar a entender. E nós precisamos muito disso. Eu não tenho tempo, eu já estou com 16 minutos, eu quero acabar no máximo em 20, para poder explicar para vocês o quanto que a gente precisa disso. A gente precisa muito aprender a contemplar a realidade, aprender a olhar a realidade e observá-la com carinho. Quer ver? Para dar alguns exemplos. Às vezes a gente escreve coisa para vocês no grupo, vocês minimamente não leem o que a gente escreveu e perguntam embaixo, viu, mas é isso mesmo? Aí eu faço um vídeo e explico no vídeo, essa semana não tem roteiro, ou escrevo no roteiro, não tem atividades, ou escrevo no roteiro, essa semana não tem atividade, aí o cara me manda no particular, viu, não tem atividade hoje? Não tem problema nenhum você perguntar, entendeu? Fique à vontade, você tá na dúvida, pergunte mesmo, eu tô aqui para isso, eu ganho para isso. Mas isso só significa que a gente não tá mais habituado a ler, a observar a realidade que nos cerca. Tem uma outra charge aqui em Piracicaba, perto da rodoviária. É um desenho na parede de um urubu falando, olhando para uma câmera. E está escrito assim, o melhor lugar é aqui e o melhor momento é agora. Algo parecido, o melhor lugar é aqui e agora, isso. Aí eu olhava aquilo e ficava falando, realmente, o melhor lugar é aqui e agora, porque eu tenho que aproveitar a oportunidade que está na minha mão aqui e agora, é a única forma de eu ser feliz, é aproveitando o aqui e agora, etc. E olhava aquela imagem e fazia essa minha contemplação sobre aquilo. Depois de muitas vezes eu vi essa imagem. Anteontem, eu acho, eu olhei para ela, bem num semáforo, o semáforo fechou, aí eu olhei para ela com mais cuidado. Eu reparei que, na verdade, essa fala é de um urubu. Ele está com uma gravata de dinheiro, né, de cifra, olhando para uma câmera que alude, eu não sei se o cara fez com esse propósito, mas alude àquela ideia do Big Brother, aquele livro 1984 do George Orwell, porque é uma câmera com um olho dentro, olhando para o urubu e o urubu olhando para a câmera e dizendo, o melhor lugar é aqui. Só que o urubu está com as unhas cravadas num cérebro. Então é tipo assim, como se fosse um urubu dominando, porque o urubu come carne podre, né? Dominando o cérebro. Aí como ele está engravatado, a gravata dele é de dinheiro, vamos dizer assim, né? Tem o cifrão lá. É como se fosse assim, o poder que domina as mentes. E está dizendo, tipo assim, o melhor lugar é aqui. Aqui, por quê? Porque ele está em cima do cérebro, ele está comendo a cabeça do outro. Só que a frase era, o melhor lugar é aqui. E embaixo, e agora? E uma interrogação, nunca tinha visto aquela interrogação. Aí eu comecei a falar, nossa, mas a mensagem do negócio era completamente oposta do que eu imaginava. Ele não está dizendo o melhor lugar é aqui agora, ele está mostrando a dominação em cima dos outros, dizendo o melhor lugar é aqui. E o povo, nossa, e agora? A sensação que eu tive vendo aquela imagem até o momento foi essa. Mas eu estou dizendo tudo isso para vocês
Não é nem muito a minha ideia que eu penso, porque nesse tipo de imagem tem uma ideia que, tipo assim, aqueles que têm dinheiro, eles estão aí para oprimir a nossa sociedade. Não é muito bem o jeito que eu penso, não. Eu tiraria a gravata do dinheiro, embora eu sei que os ricos às vezes oprimem mesmo, e colocaria, sei lá, colocaria a própria televisão, colocaria sinal da Rede Globo, sei lá o que eu colocaria, porque tem outras coisas que oprimem a nossa mente e comem o nosso cérebro, que não é questão só de dinheiro. Para mim o mundo não é tão divididinho assim, ricos e pobres, pretos e brancos, enfim. Mas de qualquer forma, o que nós precisamos aprender é aprender a contemplar. Olhar as coisas com um olhar de admiração. Olhar para as coisas querendo, tipo assim, entender como é o funcionamento delas de fato. E não como eu acho que é o funcionamento delas. Quando nós fazemos isso, o mundo é muito melhor, pelo menos para mim, que aprendo a viver com mais leveza e viver com mais verdade em tudo aquilo que eu faço. Fechou? Pessoal do primeiro, pessoal do terceiro, se eu não gravar mais nenhum vídeo, não falar mais com vocês, um feliz ano novo, Deus os abençoe, se precisar de mim, tamo aí. Valeu pessoal, até mais.